Aqui, gente, recado muito importante a respeito do novo ensino médio, né? Como muitos de vocês devem saber, desde a época do governo Temer, vem tramitando um projeto na Câmara dos Deputados, na cena política nacional, que visa alterar as diretrizes curriculares do ensino médio brasileiro. Dentre essas mudanças, a gente teve algumas bastante importantes e bastante graves, né, com relação ao ensino médio antigo. Numa justificativa, né, para modernizar o ensino médio brasileiro, foi colocado que o ensino médio precisaria passar por esse processo de renovação. Então, a partir disso, algumas medidas foram tomadas. A primeira delas, né, a gente tem várias medidas, mas as principais foram a diminuição da carga horária para a formação básica e a criação de um montante de horas de formação que deveriam ser colocadas nas disciplinas que são os chamados itinerários informativos. Disciplinas opcionais e que os alunos poderiam escolher quais fazer, dependendo da disponibilização que a escola tivesse para aquela disciplina. Além disso, também foi criado, né, um modelo de organização escolar em que as matérias como história, geografia, sociologia, filosofia, tal, elas acabariam acontecendo muitas vezes em um só ano, durante todo o ensino médio, para poder priorizar o currículo básico de matemática, português e dessas disciplinas de itinerários formativos, né? E além disso, também ficou definido que as escolas poderiam adotar itinerários formativos em cada um dos grandes campos do conhecimento. Então, dito isso, né, ciências humanas, ciências da natureza, linguagem, suas tecnologias e ciências exatas. E aí, essa proposta ela foi vista com muita alegria, né, pelo setor privado da educação, porque isso significa toda uma mobilização para a produção de materiais, para a produção de modelos curriculares, para a produção de provas, e que acaba, né, nessa relação que o Ministério da Educação, desde antes, né, mas acho que com o Temer se aprofunda mais, dessas pessoas no Ministério da Educação, né, então isso envolve Jorge Paulo Lemann, isso envolve o Instituto Somos Todos pela Educação, a Fundação do Itaú para a Educação, todas essas entidades privadas que gostam muito da educação brasileira, né? Por que será? Será que é porque eles estão muito preocupados com a condição de vida da classe trabalhadora? Será? Será que é por isso? Eu acho que não. Só que então, o grande problema é que as mudanças do novo ensino médio foram mudanças que acabaram sendo realizadas sem nenhum tipo de debate com a comunidade escolar. Nem com professores, nem com estudantes, nem com pais, nem com ninguém. Porque o novo ensino médio é uma merda. Por isso, simples e objetivamente, para os estudantes, para os professores, para os trabalhadores da educação, para as famílias, o novo ensino médio é uma porcaria. Ele é uma porcaria por quê? Porque ele vai voltar o modelo educacional brasileiro para uma formação cada vez mais tecnicista. Uma formação que visa dar menos recursos para você que precisa entender o mundo. Então, menos aulas de história, menos aulas de geografia, menos aulas de matérias que possam, eventualmente, te fazer entender a realidade sobre uma outra forma. Além disso, ele também vai acabar provocando, né, o novo ensino médio, ele já está provocando um processo de defasagem do aprendizado. Então, o que significa essa defasagem do aprendizado? Significa que os estudantes têm matérias e disciplinas que são ofertadas em número cada vez menor e que prejudicam a formação. Então, quando esse estudante está na escola pública e ele sai da escola pública para poder prestar um vestibular, por exemplo, e tentar fazer uma faculdade, ele já sai em desvantagem em relação às escolas privadas, né, que tem muito mais recurso para poder aplicar esse tipo de método, né, esse tipo de medida, que são as medidas do novo ensino médio, e aí você aumenta cada vez mais, né, a distância entre entre esses circuitos que podem frequentar a universidade pública, que tem essas condições, e aqueles que já estão historicamente excluídos disso. Então, o novo ensino médio ele vai servir como mais um pilar, mais uma barreira, e que piora a acessibilidade já prejudicada dos estudantes ao vestibular. Inclusive, vale lembrar que o vestibular precisa acabar. Para ontem o vestibular precisa acabar, porque ele nada mais é do que um filtro de classe, um filtro social, e que impede que a classe trabalhadora possa adentrar aos muros da universidade, né? Possa adentrar aos espaços da universidade. E aí,
Além disso, com esse processo de desligamento dessas disciplinas na oferta dos horários básicos, isso vai acabar obrigando muitos professores e professoras a lecionarem, a darem aulas de matérias de coisas que eles não têm estudo, que não têm formação para fazer. Por quê? Porque precisa pagar a conta de luz no final do mês, porque precisa pagar o aluguel, porque precisa, portanto, pegar mais aula, ganhar mais dinheiro e assim viver na vida. E só que as matérias que são ofertadas são sempre matérias do tipo projeto de vida, empreendedorismo, bolo de pote, o que rola por aí, né? E que no final das contas são matérias que expressam muito mais esse plano de você diminuir a qualidade crítica da educação para que a classe trabalhadora que acessa majoritariamente a escola pública seja cada vez mais separada, seja cada vez mais retirada das ferramentas que ela pode ter para analisar o mundo. Então, a gente tem uma educação cada vez mais precária, com condições de trabalho para os professores cada vez piores e que também está alinhado com toda uma indústria, todo um mercado que tem muito interesse nisso, que é o mercado editorial, que é o mercado dessas grandes empresas, grandes conglomerados, que são donos de grandes redes, de cursinho, de apostila e blá blá blá, que vai selar contratos com os governos para fornecer materiais, e esses materiais podem até seguir as diretrizes curriculares, né? Mas vão ser materiais com conteúdos cada vez mais mastigados, cada vez mais simplórios, não conteúdos mais simples, mas conteúdos mais simplórios, né? Conteúdos que não têm muitas vezes rigor científico, que não mobiliza para essa percepção crítica, né? Não que antes tivesse muito, mas agora está piorando. Inclusive aqui no estado de São Paulo, a gente tem um avanço por parte da Secretaria de Educação, que é presidida pelo Renato Feder, que avança sim, tratorando professores, estudantes e tudo mais, né? Com um processo que também está alinhado com outros projetos. Então, por que é bom que o ensino médio seja aprovado? Por que é bom para os capitalistas? Por que é bom para a classe dominante brasileira que ele seja aprovado, né? Porque ele é um instrumento de aprofundamento da alienação das pessoas que estão acessando aquela educação. Então, ele é um processo de alienação dessas pessoas com relação ao conteúdo. É um processo de maior exploração da mão de obra de trabalho dos professores, que vão ser colocados em condições de trabalho cada vez mais apertadas, cada vez mais incertas, em que você precisa produzir cada vez mais coisas do nada, né? Sem ter curso, sem ter formação, sem ter nenhum tipo de assistência. E também serve para dar cabo, né, para poder dar continuidade a um projeto, e que é um projeto de moldagem, né, um projeto de montagem de uma certa ideia do que a classe dominante quer para a classe trabalhadora brasileira. Então, é muito interessante a gente ver como o novo ensino médio, ele, no final das contas, tem um projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade próximo daquilo que era o movimento do Escola Sem Partido. Qual que era a ideia do movimento, entre aspas, Escola Sem Partido, né? Porque sempre teve partido. Qual que era a ideia do movimento? Era de aprofundar a sua participação e a sua interferência na educação pública para denunciar supostos casos de doutrinação, supostos casos de esquerdismo nas escolas e qualquer bosta assim, né? Então esse movimento, ele está acompanhado junto com esse processo do novo ensino médio, que visa desarticular os estudantes, que visa desarticular a capacidade organizativa dos professores, que visa desarticular qualquer tipo de possibilidade que esses grupos tenham para poder criticar esse programa. Então, o novo ensino médio é uma merda, né? É uma merda. Tem material da Natália Arcuri lá, tá ligado? Sobre empreendedorismo. Sabe? Tipo, é uma coisa de maluco, assim. Não dá, assim. É um conteúdo que visa, né, expressar essa profundidade de um pires, né? A profundidade de um pires, por quê? Porque aí você meio que só passa a galera, né? Só fala ali que tá tendo e foda-se. Porque além disso, né, você tem, e aí que tem o link também com o estado de São Paulo, que é interessante observar, que é o fato de que, hoje em dia, nas redes estaduais, já tem vários instrumentos que a Secretaria de Educação tem colocado a jogo, né? Tem colocado no cenário para os professores, para os alunos, e que têm sido prejudiciais para a educação, né? Aquela história lá que o material fornecido pela Seduc seria de slides com exercícios para os professores andarem rápido com o conteúdo. A gente tem
a própria confecção do material, que é de qualidade muito ruim. A gente tem os contratos que são firmados entre a Secretaria de Educação e a empresa da qual o Renato Feder era membro diretor, né? Tinha uma influência grande, né? Que é a Multilaser, que é uma empresa de informática especializada também interessada nesse processo de tecnologias da educação e tudo mais, né? Não tem ponto sem nó. E aí, o que acontece é que esse projeto, quando ele foi proposto durante o governo Temer, e um parênteses, né? Agora mais um parênteses, esse bem rápido. O modelo de privatização da educação não começou com o Temer, tá? Não começou com o Bolsonaro. Então, a gente precisa falar a verdade e falar aquilo que é certo, doa quem doer, porque senão a gente está sendo desonesto com todos os grupos que estão participando da nossa luta e a gente não vai conseguir ir para frente de jeito nenhum, tá ligado? Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar nesse parênteses bem rápido é que esse processo não começa com o Temer e não começa com o Bolsonaro. Não começa com a Dilma, não começa com o Lula, apesar de haver um avanço significativo do capital privado da educação sob o governo Lula, não acontece sob o Fernando Henrique Cardoso, mas que também promove, né, durante o seu governo, uma política de desmonte das universidades federais, de programas de ciência e tecnologia, de desenvolvimento do Estado brasileiro. Esse desinvestimento na educação, esse processo de privatização da educação, esse processo de transformação da educação em um instrumento em um aprofundamento, né, de hegemonia da ideologia liberal, tá ligado? É uma coisa que tem se aprofundado ao longo desses últimos tempos e ela serve para quê? Ela serve para poder garantir a continuidade do Brasil na relação de capitalismo dependente que ele existe. É isso, né? O lucro privado desses grandes capitalistas da educação vem muito mais com esse modelo do que num modelo que possa investir de fato em formação técnica científica, em você criar um modelo politécnico de ensino, né? Nas escolas, com recursos e blá, 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 blá. Então, bastante importante ressaltar isso. O projeto do novo ensino médio, ele não é um deserto do oásis, né? Ele não é uma obra do além, ele não é uma obra das nuvens, né? Ele é parte de um projeto de classe que vem se manifestando há muito tempo na história brasileira, tá bom? E aí o que acontece, inclusive, ó, para você que quer entender mais sobre isso, eu recomendo muito esse livro aqui, A Ofensiva Burguesa na Educação, do meu camarada Caio Andrade, em que ele expõe esses pontos. E se você é membro denso, você tem acesso às leituras densas, em que a gente tá acompanhando as leituras, né, os capítulos desse belíssimo livro, que inclusive pode ser adquirido por PDF gratuitamente no site da editora Lutas Anticapital. Então não deixa de conhecer, e se você quiser acompanhar a leitura e promover aqui o debate junto com a gente, se torne um membro denso por somente R$15 por mês. O novo ensino médio, portanto, né, foi um projeto que apresentou um retrocesso muito grande para a classe estudantil, para os professores, para toda a comunidade escolar. E aí, nos tempos mais recentes, né, pós-Temer, um pouco ali pós-Temer, houve uma mobilização muito grande para poder barrar esse projeto, né, para poder barrar esse projeto, porque ele é um retrocesso gigantesco. E aí, o que aconteceu foi que no ano passado, acho que foi no começo do ano passado, havia uma mobilização ampla para que o novo ensino médio não fosse aprovado naquele momento, né? Inclusive, deixa eu até procurar aqui, porque eu acho que isso foi em 2023, comecinho de 2023. Isso, exatamente. Então, as entidades estudantis brasileiras, que são a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que é a UBS, e a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, organizaram uma série de movimentações, de passeatas, para poder reivindicar a revogação do novo ensino médio. E aí foi uma passeatas que aconteceram por todo o Brasil, que mobilizaram muitas pessoas em muitos lugares, e houve, né, durante um primeiro momento, por parte do Ministério da Educação e da Cultura, um recuo com relação à implementação do novo ensino médio. E que seria, portanto, né, reavaliado, discutido, aquele papo que a gente já tá ligado, e que, né, mais tarde chegaria a uma conclusão. E aí esse projeto, né, que foi, quem fez a relatoria desse projeto foi um cara chamado Mendonça Filho, né, que estava envolvido no governo do Temer também. E aí o que acontece é que esse projeto foi pro Senado, e o Senado promoveu algumas alterações para encontrar um meio termo, né, que já era uma merda, mas para encontrar um meio termo. Aí ele tinha, na lei original, que é de 2017, as disciplinas obrigatórias teriam 1.800 horas previstas, enquanto os itinerários formativos tinham 1.200 horas previstas. No
projeto de lei 5.230, que é esse atualizado, né, que é esse novo ensino médio 2.0, que é a alternativa, essa base comum, né, essa base curricular geral, subiu para 2.400 horas, enquanto os itinerários formativos diminuíram para 800 horas, né? E aí, esse novo projeto, né, que foi elaborado no Senado, foi votado e foi aprovado, né? Esse novo ensino médio, que foi proposto pelo Senado, continuou sendo alvo de debate em alguns lugares e algumas instâncias. Um desses lugares em que ele foi tema de debate, foi o CONUBS, o Congresso Nacional dos Estudantes Brasileiros da Escola Secundarista, né, que é o Congresso dos Estudantes Secundaristas. Eu participei dessa mesa de debate que falava sobre o novo ensino médio, a importância de barrar o novo ensino médio, e aí a gente deu nossas pontuações, tal, coisa e tal, beleza. Daí, né, nesse pós-debate, a linha majoritária política do Congresso elegeu, né, as forças da UJS, da União da Juventude Socialista, que são do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil, e acabaram se elegendo com a maior força, né, da UBS, né, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Então, se tornou a maior força. Algumas semanas depois, as lideranças tanto da UNE quanto da UBS saíram em fotos com o ministro da Educação, Camilo Santana, comemorando a aprovação dessas mudanças do novo ensino médio que foram propostas pelo Senado. Ao JR também, aí eu não sei, não acompanhei, não sei. Então, essas propostas foram votadas pelo Senado, nessas mudanças, e foram aprovadas. E aí, foto, né, bonito, todo mundo ali, não sei o que, tal, beleza. Né, vencemos, kkk. Né? A gente aceitou a mediação de um projeto porcaria. Pra começar daí, né? Mas tudo bem. Não tá tudo bem, mas tudo bem. Vamos lá. Aí, algumas semanas depois, mais algumas semanas passaram, o narrador do Bob Esponja, 2 horas depois, as mudanças propostas pelo Senado no novo ensino médio foram rejeitadas. Várias mudanças foram rejeitadas. E aí, essas propostas, deixa eu dar uma olhada pra ver o que mudou mesmo. Então olha só. A proposta que foi derrubada foi a obrigatoriedade de ter no mínimo 70% da grade do ensino médio como disciplina básica e 30% para itinerários formativos. Ou seja, os itinerários formativos vão poder abranger mais do que 40% da carga horária total que os alunos vão ter no ensino médio. E dentro desses itinerários formativos, a gente tem um limite de ofertas muito grande. Porque muitas vezes as escolas não têm recursos para oferecer as condições e os itinerários formativos variados, né? E ainda mais em uma política de ajuste fiscal, corte de gastos, em que a gente vê a educação pública sendo desmobilizada, desfinanciada, a tendência são as escolas com menos recurso e com menos possibilidade de oferecer outros itinerários, oferecerem itinerários porcarias, porque é o que tem, tá ligado? Porque é o que é possível. E aí você vai criando uma disparidade cada vez maior entre os estudantes, você vai criando uma naturalização dessa precariedade, que vai sendo encarada como algo natural, algo como faz parte da vida para sempre, e você vai diminuir a qualidade da formação crítica desses estudantes, que vão ser voltados para esses itinerários formativos, né? Qual que é a meta deles? É criar um estudante mão na massa, criar ali alguém que saiba fazer algumas coisas. E isso é o quê? Para criar um trabalhador ligado a aspectos super tecnicistas, que demandem pouco desse raciocínio crítico, que façam com que essas pessoas não tenham aprofundamento na sua formação, certo? E aí, muito curiosamente, né, a Câmara dos Deputados saiu fora, falou, aqui não, queridinha, né? E deu um tocaço, bloqueou as mudanças. E, além disso, o espanhol, que era idioma obrigatório, não tem mais. Porque, segundo Mendonça Filho, ia custar muito. Legal. Mas taxar dividendo e capital ninguém quer, né? Com a cara enfiada no cu. E aí, nada. Essa notícia só saiu. A Câmara rejeitou as mudanças e o texto foi aprovado. Agora tá partindo para a sanção presidencial. Você não ouviu um pio, uma unidade de pio, nenhum pio das forças majoritárias para poder mobilizar os estudantes e impedir que esse retrocesso aconteça. Você não ouviu nenhuma unidade de pio do ministro da Educação, Camilo Santana, sobre o tema. Na verdade, você ouviu um pio. E o pio dele foi esse aqui. O novo ensino médio está aprovado. É o resultado do diálogo respeitoso que envolveu estudantes, professores, entidades diversas, parlamentares. Resta saber quem são essas pessoas, porque toda a comunidade escolar foi, mais uma vez, atropelada para o atendimento dos tubarões da educação,
como, por exemplo, o senhor Jorge Paulo Lemann e todas as organizações, think tanks, institutos, que sobrevivem desse parasitismo, né, de querer botar suas garrinhas, né, na educação brasileira, porque a educação brasileira é um mercado potencialmente muito lucrativo para esses grupos. Como é, por exemplo, o mercado da educação superior privada, que gera muito dinheiro. O Brasil tem, se não me engano, um dos maiores conglomerados de educação do planeta, que é a Cogna, que era a antiga Croton, né, que inclusive eu acho que agora tem um outro nome. Tem um outro nome? Ou eu tô viajando? Não, e assim, e a criação, enfim, foda-se. E aí a criação de um verdadeiro monopólio em que essa empresa vai ter acesso, né, e esses grupos vão ter acesso aos materiais que vão formar o futuro da classe trabalhadora, vão deliberar e decidir sobre as regras do financiamento da educação, porque essa que é a real, né? Então vai se voltar muito mais recurso subsídio para educação privada do que para educação pública, e nenhuma palavra das principais organizações estudantis sobre o tema. Nenhuma palavra que mobilize os estudantes, professores, nenhuma palavra, nada. Nenhuma palavra da APOSP, do Sindicato dos Professores Estaduais aqui de São Paulo. Nenhuma palavra, nada. Então, essa luta pela educação, ela continua, mas ela não tem como continuar dentro de um cenário de conformismo e dentro de um cenário em que as principais forças capazes de promover uma mobilização no Estado, né, que podem mobilizar a sociedade num geral, não o fazem. E, aqui, para finalizar, não o fazem porque não têm condições para. Não o fazem porque não lhes interessa. Não fazem porque não querem fazer. E essa, meus amores, é a verdade.